cadastro tem 153 mil reclamações que foram trabalhadas nos PROCONs integrados ao SINDEC. Né? Essa informação só é possível porque nós temos um sistema hoje no Brasil, que é o SINDEC, que permite o atendimento do consumidor, o envio dessa informação aqui para a Secretaria Nacional do Consumidor. Então nós temos parcerias, convênios com todos os PROCONs, ou com a maioria dos PROCONs estaduais, só não estão Rondônia e Roraima. Aliás, hoje nós temos uma equipe em Rondônia já preparando a integração de Rondônia também ao SINDEC. Então, os dados têm origem onde? A partir do SINDEC, que é o sistema hoje que integra os PROCONs. Dentro do SINDEC, o PROCON, quando recebe um consumidor, quando atende um consumidor, ele procura resolver aquela demanda de maneira mais adequada e mais rápida possível, porque o consumidor, ele tem sempre pressa. Não sei se vocês têm um dado, mas é importante comentar com vocês. Cada 10 consumidores que procuram os PROCONs, 8, na sua maioria, procuraram as empresas. Então, quando o consumidor chega no PROCON, ele tem, além do aborrecimento que ele já está passando, porque não encontrou um bom atendimento, ele tem pressa. Não é? Os PROCONs integrados ao SINDEC trabalham de maneira a atender esse consumidor através de procedimentos mais céleres, mais rápidos, de acordo com o caso. Desses procedimentos, desses atendimentos, nós temos aqui na página 3, nós temos um quadro que mostra que desses atendimentos, 15,3% de fato foram para o Cadastro Nacional. Por quê? Porque são reclamações ou são atendimentos que precisaram ser transformados em reclamações através de processos administrativos, não é? Que tiveram que necessariamente ter uma audiência para, de fato, buscar a solução para o consumidor. Eu estou fazendo toda essa introdução para que vocês compreendam exatamente o que nós estamos divulgando hoje. Não é só o atendimento dos PROCONs. É o atendimento que precisou se transformar em processo e que esse processo precisou de realizar uma audiência e foi classificado como fundamentado. Um outro dado que é importante é que dentro dessas reclamações fundamentadas, nós temos que necessariamente, por força da própria Lei de Defesa do Consumidor, do próprio artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, indicar se a reclamação foi atendida ou se ela não foi atendida. Quer dizer, houve acordo numa audiência ou não houve acordo em audiência. Então, nós temos um outro dado que está na página 7, né? Que são as reclamações fundamentadas, que tiveram audiência e que o fornecedor não fez acordo. Tá? 63,3% foram solucionadas em audiência. 36,9% não. E aqui nós temos as empresas que têm o pior índice de resolutividade no cadastro. Então nós listamos de forma ranqueada as empresas que menos atenderam os consumidores ou menos fizeram acordo nas audiências, nos PROCONs que produziram o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. Por que nós fizemos isso? Porque nós entendemos que o consumidor procura a empresa, seja no call center, no saque, na ouvidoria, na agência, na loja, em algum momento ela procura. Depois, não tem o seu problema resolvido, procura o PROCON. O PROCON, regra geral, tenta uma solução por telefone ou numa notificação prévia, numa carta de informação preliminar. Busca atender o consumidor de forma célere. A empresa se nega e não responde ou não faz o acordo. Aí o PROCON transforma aquele atendimento numa reclamação,
instaura um processo administrativo, notifica a empresa sob pena do crime de desobediência para que ela responda àquela reclamação. E a empresa, então, por força legal, tem que responder àquela reclamação. E ainda, em alguns casos, depois de todo esse caminho, não faz um acordo com o nosso consumidor, obrigando o nosso consumidor, muitas vezes, a recorrer ao judiciário para ter questões simples, como a manutenção de um aparelho celular, a manutenção de um computador, a manutenção de um eletrodoméstico qualquer. Então, por isso que nós entendemos e entendemos que é importante identificar claramente quais são essas empresas, as empresas que menos atendem os nossos consumidores. Seguindo um pouco mais adiante, nós temos aí o ranking, né, na página 9, o ranking em volume que tem de demanda, de reclamação. Quais são os fornecedores mais reclamados? Então, a última planilha, nós temos aqui, separamos para vocês, as 50 empresas mais reclamadas nesse Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas de 2011. Queria chamar a atenção para 2 ou 3 pontos que a nossa equipe analisou ao longo da elaboração do cadastro. A primeira delas, o primeiro destaque que eu gostaria de dar, é o trabalho árduo, eficaz dos PROCONs. Quando nós olhamos para esse gráfico, né, na página 3, nós temos, se somarmos todos os dados positivos de atendimento, de solução, nós temos quase 95% de tudo aquilo que chega para os PROCONs. Os PROCONs, em 2011, tiveram um resultado espetacular para o cidadão brasileiro. Então, o primeiro destaque que eu daria nesse lançamento é para o trabalho efetivo, eficaz, de atendimento ao cidadão consumidor dos PROCONs. O segundo destaque que eu também gostaria de partilhar com vocês é o fato de o setor de produtos, né, a área de produtos, ser a área mais reclamada no cadastro. Vocês poderiam perguntar para mim, e aí eu vou antecipar, né? Mas, tradicionalmente, os setores não são telefonia, financeiros, porque aqui, produtos. Isso também chama a atenção da Secretaria Nacional e da nossa equipe. Uma análise possível, que estamos trabalhando com ela, é o setor, o setor de produtos, que é a indústria, varejo, tem tido baixa resolutividade nos atendimentos preliminares. Tem tido uma pouca relação com os PROCONs no atendimento preliminar dos consumidores. Então, naturalmente, o PROCON ele passa a abrir um processo administrativo para, de fato, resolver um problema, eu diria, bastante elementar, que é um defeito, né, um popular defeito de um produto eletroeletrônico ou até de linha branca. Terceiro destaque que eu gostaria de fazer, na verdade eu já fiz, porque está no corpo do texto, que é para os indicadores, para os setores ou para as empresas que menos atenderam os consumidores. Nós entendemos que vivemos hoje um momento bastante especial da nossa sociedade, um momento em que o consumidor cada dia mais tem acesso a bens e a serviços. Isso é uma coisa muito boa para a nossa sociedade, mas temos uma preocupação muito grande de ver algumas empresas que ainda insistem em não atender bem a esse consumidor. Né? É esse consumidor que elege a sua marca, que procura o PROCON para registrar um problema, para registrar um conflito de consumo. Então, esse destaque é um destaque que nós vamos trabalhar de uma maneira mais estratégica. A Secretaria Nacional do Consumidor está notificando as empresas que menos atenderam, que menos fizeram acordos, que
estão para os nossos consumidores, nós estamos notificando para que elas deem explicações à Secretaria Nacional do Consumidor, e mais do que dar explicações, que elas apresentem para nós um plano de atendimento e uma mudança nesse comportamento em relação ao atendimento ao consumidor que procura os PROCONs. Também, do mesmo lado, vamos encaminhar oficialmente às agências e órgãos reguladores que tutelam esses serviços que menos atendem os consumidores. Essas empresas, né, cada uma delas aqui, vocês sabem de quais estou falando, tem aí a sua agência reguladora, o seu órgão regulador e a sua associação, e nós vamos oficiar, porque entendemos que esse é um problema sério para o nosso país, por duas razões. Quando a empresa, quando o fornecedor se nega a ouvir o seu consumidor, a atendê-lo, se nega a fazer uma conciliação num órgão de defesa do consumidor, ele está elevando o custo de duas maneiras para o nosso país. Um custo social, um custo de cidadania. O consumidor se vê completamente desprotegido nesse momento, e isso é ruim para a sociedade como um todo, e eleva o custo econômico de todo o processo. Por quê? Porque isso, de alguma maneira ou de outra, acaba prejudicando toda a sociedade, porque você tem essa demanda, além de passar pelos órgãos públicos, ela acaba indo ainda para o judiciário. E nós entendemos que isso é prejudicial para as nossas relações de consumo. Entendemos que é importante olhar para esses dados de uma maneira bastante, eu diria, bastante responsável por parte dos fornecedores que constam nesse cadastro. Nós entendemos que é um momento de, antes de qualquer crítica, que sempre elas vêm, é importante olhar para todos esses dados e apresentar soluções, medidas, alternativas ao nosso consumidor, ao consumidor que escolhe essas marcas. Nós aqui no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, temos um projeto chamado Indicadores Públicos de Defesa do Consumidor. O relatório traz aí um pouco a explicação. Então nós temos algumas empresas que, porque tem um histórico de recorrência no cadastro, já fazem parte desse projeto. Nós fizemos na semana passada, há uns 10 dias mais ou menos, a divulgação dos resultados desse projeto. E um dado que nos chamou muita atenção é que as empresas que de fato aderem a esse programa, que fazem parte do projeto Indicadores Públicos de Defesa do Consumidor, têm alcançado melhores resultados em relação ao atendimento ao consumidor e à resolutividade dos seus conflitos. Ainda há muito o que se trabalhar. Nós temos um caminho a percorrer. Numa sociedade de massa, onde o produto é produzido em larga escala, os contratos são de adesão e também de massa. É natural e eventualmente previsível que haja alguma assimetria e eventualmente algum conflito. O que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, trabalhamos é para que, diante de um conflito, diante de um problema, que o mercado como um todo se posicione, assuma a sua responsabilidade diante do consumidor e não transfira para os PROCONs, para os órgãos públicos e para o judiciário essas demandas e esses custos. Que quem causou o problema, de fato, possa e deva atender bem esses consumidores.